Bom dia, igreja, a paz de Cristo. Como o pastor já introduziu, nós estamos dando continuidade a uma série de EBDs que tem buscado trabalhar temáticas que envolvem os desafios dos cristãos na atualidade. Trabalhamos ateísmo, temática como a justiça social, pretendemos trabalhar política, direitos humanos, e hoje nós vamos trabalhar uma temática que, como o pastor bem disse, é um desafio já presente na vida de muitos irmãos, não apenas na vida de irmãos, mas quando a gente olha para a sociedade de maneira geral, a gente encontra uma dificuldade de lidar com a realidade da tecnologia, das redes sociais. Hoje a nossa EBD vai tratar dessa temática das redes sociais. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. E essas perguntas são perguntas retóricas, fica tranquilo, você não precisa responder em voz alta. Mas eu quero fomentar aqui a reflexão dos irmãos a respeito do seu relacionamento, ou seja, do modo como você interage com as redes sociais. Você já tentou ficar menos tempo no celular? Ficar menos tempo ali consumindo fotos, vídeos, vendo textos, que às vezes são até bons textos, mas que ocupam o seu tempo, e quando você se percebe, você já deixou de fazer coisas que você deveria fazer por estar ali mexendo no seu celular. Já constatou o terrível hábito de pegar o celular para ver mensagens e postagens antes de levantar da cama e fazer todas as coisas de fato importantes? E as coisas de fato importantes aqui eu coloco desde as necessidades mais básicas, que envolvem tomar o seu café da manhã, escovar o seu dente, até aquelas necessidades mais profundas da nossa alma, que é se encontrar com o Senhor em oração e ler a palavra. Você já ouviu a reclamação, você não sai desse celular? Você está fora de casa o tempo todo, e quando você está dentro de casa, eu não consigo me conectar com você. A gente não tem tanto tempo ao longo da semana para se encontrar, irmãos em Cristo, amigos, e quando a gente está junto, você está no celular. Você já se percebeu com alguma música ou jargão que não sai da sua cabeça, mas está bombando nas redes sociais? E por vezes são músicas ou jargão que em nada expressam as virtudes cristãs e aquilo que nós de fato cremos. Você tem lutado constantemente para reorientar o seu coração à narrativa do reino de Deus e não desse mundo? E quando a gente fala de narrativa, a gente está falando sobre uma leitura reduzida da sua realidade a partir de algo que você busca vivenciar. Trabalho, família, emprego, faculdade, relacionamentos. Você tem buscado constantemente reorientar o seu coração a respeito dessas coisas? Você já se percebeu gastando horas em uma série ou no feed do Instagram? Sabe aquela série muito boa? E você vê 4 só de uma vez. E vai focando a sua mente, se envolvendo com aquilo, e quando você vai ver 2 horas da manhã, ou então a tarde já passou, ou a noite já se passou. Eu não sei você, mas eu, pelo menos, poderia colocar umas 3 ou 4 que eu me encaixo. E talvez você já se viu nessa situação. Ou talvez você está nessa situação. Ou você conhece alguém que está nessa situação. E ainda mais, se talvez até agora você não se viu em nenhuma dessas situações, eu gostaria de chamar uma reflexão, a reparar de como você tem ordinariamente vivido e se relacionado com as redes sociais. E a importância de refletir sobre isso, e que a gente vai estudar e entender ao longo dessa EBD, é o impacto que cada uma dessas coisas traz para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus e para a nossa vida diante do reino de Deus, do chamado de Deus, da pregação e promoção do Evangelho. No primeiro slide, eu trabalhei aqui uma pergunta. Como a cosmovisão cristã se relaciona com as redes sociais? Por que é importante a gente fazer essa pergunta e partir desse princípio?
Quando nós tratamos de algo que não é explícito na Escritura, e aqui a gente tem consciência de que a gente não vai encontrar redes sociais na Escritura. A palavra de Deus não vai falar sobre o Instagram, ela não vai falar sobre o WhatsApp, Facebook ou YouTube. Mas nós temos categorias bíblicas, teológicas, que nós podemos nos apropriar enquanto lente de observação e leitura desse mundo que vai nos guiar em determinados assuntos que a Escritura não trata explicitamente. E vai nos guiar de tal forma que a gente evite cometer equívocos. Equívocos que nós podemos cometer a respeito desse assunto, redes sociais. Equívoco 1, por exemplo, demonizar as redes sociais. Nossa, as redes sociais causam tudo isso na minha vida, então eu vou me afastar, eu não vou me relacionar com as redes sociais, eu vou excluir tudo, eu não vou usar o Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube. E, abrindo um parênteses aqui, talvez em algum momento você tenha que fazer isso, ok? Instagram, e WhatsApp e YouTube não são vitais para a nossa vida. Talvez seja apropriado que você, irmão, em algum momento faça isso, mas isso não é normativo. E talvez ir na direção normativa disso, por conta dos problemas e dilemas que nós encontramos nas redes sociais, pode ser um equívoco. Podemos ir também para um outro extremo, que seria, é só rede social. Não tem necessidade da gente refletir profundamente sobre isso à luz da palavra de Deus. É só a gente mudar um pouquinho o nosso hábito aqui e ali. E, no final das contas, eu leio a palavra todo dia. Será mesmo que tudo isso que eu enfrento de desafio traz esse impacto tão grande sobre a minha vida? Ou até mesmo você pode pensar, será que essa é uma temática relevante para ser tratada numa EBD, numa escola bíblica dominical? Quando a gente olha as categorias bíblicas que nós podemos nos apropriar da cosmovisão cristã, que seriam elas criação, queda, redenção e, para alguns, glorificação ou consumação, nós entendemos que sim, é relevante a gente olhar para essa temática e trabalhar ela à luz das Escrituras. Afinal de contas, Deus criou o homem e comunicou no homem a sua imagem. Isso quer dizer que o homem recebeu capacidade criativa, capacidade de governo, de entendimento elevado. Eu, no início, na verdade, desse mês, tive a oportunidade de fazer uma viagem. Foi a primeira vez que eu viajei de avião. E muitas pessoas me colocaram muito medo, dizendo, Ana Vitória, você vai sentir um frio na barriga e tal. E o meu impacto nem foi tão esse. Mas eu fiquei olhando pela janela e pensando, cara, como alguém conseguiu pensar nisso? Esse negócio é muito pesado. Tem um monte de gente voando aqui e está todo mundo acreditando que vai dar certo, que a gente vai conseguir chegar do outro lado. Eu não glorifiquei ao homem, eu glorifiquei a Deus, porque Ele deu essa capacidade criativa e maravilhosa ao homem. Mas, como o pastor Jonas Madureira, no livro A Igreja é Essencial, trabalha na sua introdução, seria muito estranho cristãos que compreendem não somente a criação, mas também a queda e como o pecado afeta o homem em todas as esferas, não terem algum certo tipo de ceticismo e preocupação com aquilo que é produzido por mãos humanas, mãos pecadoras, mãos que perderam a sua claridade de propósito e aquilo que se cria também como um propósito. E nós podemos lembrar aqui tranquilamente do catecismo reformado mais conhecido. Qual o fim principal do homem? Conhecer a Deus, glorificar a Ele e se deleitar nele. O homem caído perdeu isso. E sem dúvidas nenhumas, irmãos, é correto a gente afirmar que aquilo que o homem produz, portanto, está afastado dessa realidade. E nós precisamos analisar isso com sabedoria à luz da Escritura. E não somente isso, não aquilo que é produzido, não somente as redes sociais, mas é lembrar também que nós estamos completamente afetados pelo pecado. E, portanto, a nossa relação com essas coisas também sofre impacto nas nossas inclinações pecaminosas, nos nossos desejos pecaminosos e da desordem que o pecado
causou em nosso coração. Então, um primeiro ponto que eu queria estabelecer aqui é esse. Precisamos trabalhar essa temática à luz de uma clara cosmovisão cristã, para que venhamos a manter uma sobriedade, um equilíbrio bíblico e saber adentrar a esse assunto de maneira correta, sem afastar ele, sem dizer redes sociais é do diabo e também dizer não há nada demais, é neutro, a gente consegue lidar com isso sem uma instrução bíblica. O livro que eu vou usar nessa EBD é o livro que se chama A Pirâmide da Sabedoria. Eu tive contato com esse livro há 2 meses atrás. E foi de maneira muito despretensiosa num primeiro momento, para mim, né? Não para Deus. Porque eu estava ouvindo no Pilgrim alguns livros, e esse livro veio como um novo livro lançado pela editora Pilgrim. Esse livro ele vai trabalhar os desafios e as problemáticas que as redes sociais trazem para a vida cristã. Tanto dentro de uma perspectiva bíblica, quanto também a partir de informações e de conhecimento que neurologistas, cientistas identificaram de impactos terríveis e negativos que as redes sociais e o uso não sábio delas pode trazer para a vida ordinária e aí com ênfase na nossa vida enquanto cristãos. Então, algumas coisas que esse livro vai trabalhar fontes da nossa doença. E ele vai trazer uma frase muito interessante, que é: assim como muita comida adoece o corpo, muitas informações adoecem a alma. Então, ele vai já partir de um princípio, que, infelizmente, o modo como nós estamos expostos às redes sociais já nos inclina e nos deixa numa condição de adoecimento de alma, por conta dessa quantidade de informação que recebemos, e nós vamos tratar isso de maneira mais detalhada. Temos, então, aquilo que ele chama de glutonaria de informações, consumindo demais e consumindo só o que quero. E, em resposta a isso, ele vai trabalhar as verdadeiras fontes da nossa sabedoria, que é a Bíblia, a Escritura Sagrada e a Igreja. No primeiro slide, eu trouxe aqui um texto do livro onde ele vai falar da glutonaria de informações. Leia atentamente comigo no slide. Estamos sobrecarregados de informações. Tem alguma dúvida sobre a Bíblia? Procure no Google e terá centenas de respostas. Está sentindo uma dor diferente? Procure no Google e descobrirá várias doenças que você pode ter. Ou, na verdade, você só dormiu de mau jeito. Precisa de um tutorial para consertar ou montar algo? O YouTube te dará uma tonelada de vídeos. Em teoria, o vasto repertório de informações à nossa disposição é uma coisa maravilhosa. Só que, na prática, isso é paralisante. E por que, em teoria, é uma coisa maravilhosa e, na prática, é uma coisa paralisante? Quando você procura algo a respeito da Bíblia, você não vai encontrar só uma resposta. Você vai encontrar 3 respostas. Quando você for procurar algo a respeito de uma doença, você não vai encontrar somente uma resposta. Você vai encontrar 3 respostas. E, via de regra, talvez em um dia, você não vai procurar somente uma coisa. Você vai procurar várias coisas. Coisas que tangem a sua faculdade, coisas que você precisa entender a respeito, talvez de coisas até legítimas, discipulado, dúvidas teológicas, necessidades do dia a dia. E você vai, então, gerando uma série de informações e leque de opções daquilo que você pode observar, daquilo que você pode ler, daquilo que você pode entender. Isso causa uma confusão mental de informações. Nós fomos criados em um espaço limitado por Deus. A gente não consegue estar lidando com muitas coisas ao mesmo tempo. Quando nós vamos no mercado, nós temos um número limitado de opções de carne. Nós temos um número limitado de opções de feijão, ou de leite, ou de diversas coisas. Mas quando a gente adentra o mundo da internet, esse leque de opções se torna tão grande que a nossa mente fica simplesmente desesperada e confusa com tantas informações e com tantas possibilidades. Talvez no primeiro momento você vai dizer assim: Ana, eu entendi, mas isso não me parece ainda ser um grande problema imediato. Vamos ler o próximo slide. O bombardeio de informações.
O bombardeio de informações que enfrentamos, cada vez mais caracterizado pelo deslizar, rolar, visualizar, ouvir, ler, enviar mensagens e trabalhar em múltiplas tarefas sem parar até a noite, está criando estresse em nossos cérebros e contribuindo para um nível crescente de ansiedade. Bem, isso não sou eu que estou falando e não é um teólogo que está falando. Isso ele está falando a partir de diversos estudos neurológicos que foram feitos e comprovados. Sabe quando você chega no fim do dia e você se sente angustiado, sobrecarregado, não apenas fisicamente. É claro que fisicamente a gente tem a limitação, mas aquele cansaço de alma, aquele cansaço de mente. E alguém te pergunta assim, mas aconteceu alguma coisa? Sabe, você brigou realmente com alguém, alguém faleceu, você foi demitido do trabalho, e você se olha e vê assim, não aconteceu nada de extremamente impactante, mas ainda assim eu estou com aquela sensação de angústia, aquela sensação de peso, aquela sensação de um turbilhão de coisas passaram diante de mim. O cenário frenético de informações de hoje está deixando nossos cérebros mais ocupados do que nunca. A triagem de informações que nossos cérebros sobrecarregados devem executar constantemente drena enormes quantidades de energia. A multitarefa constante também consome energia. Fazer um pedido no iFood enquanto responde a mensagem da sua mãe, enviar um e-mail para o trabalho enquanto assiste a um vídeo imperdível que um amigo acabou de compartilhar no Facebook há 5 minutos. É claro que tem algumas coisas que, mesmo sem a internet e a tecnologia, nós teremos que fazer e nos dividir. Mas sem a internet e a tecnologia, nós estamos em um lugar de cada vez. Se você está no seu trabalho, você está no seu trabalho. Se você está com a sua família, você está com a sua família. E se você está com a igreja, você está com a igreja. Mas com o avanço da tecnologia e das redes sociais, você tem a sensação, só a sensação, porque a gente não tem a capacidade existencial real de estar assim, presente em todos os lugares. Você está comprando comida, você está respondendo um desafio relacional com algum amigo, você está discipulando pessoas, você está enviando mensagem para a sua faculdade daquele trabalho que você tem que fazer, e isso está te deixando altamente sobrecarregado. Isso está trazendo um estresse para o seu cérebro e um cansaço para a sua alma, que você não foi criado para ter e para carregar. Não apenas isso causa esse estresse, mas uma enxurrada, no próximo slide, uma enxurrada de informações chega até nós todos os dias de maneira desconexas e indiferenciadas, e em todos os lugares, nos feeds, nas redes sociais, sem respeitar qualquer linha de raciocínio ou necessidade de síntese que incorporam isso. Por exemplo, abre o seu feed do Facebook, Twitter ou Instagram e você verá isto. Um trailer de filme ao lado de um artigo sobre o aborto, uma foto de viagem de um amigo pelo Texas ou por Cabo Frio, e, em seguida, uma outra pessoa promovendo o seu podcast. Você não consegue lidar com isso. A gente não consegue lidar com tanta carga de informação. É muita coisa para o nosso cérebro e para o nosso entendimento de digerir. Como você vai sair de um filme que é muito legal, de uma série que está bombando, que está se tratando sobre alienígenas que invadiram a Terra, e logo depois você vai falar sobre aborto. Você vai falar sobre um pecado contra uma alma, contra um corpo criado por Deus. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso vai sobrecarregar a sua mente. Isso vai nos deixar em parafuso. E, às vezes, a gente não entende o porquê que, por exemplo, ao final do dia, a gente tem tanta dificuldade em focar nas coisas importantes. Por que eu não consigo meditar 15 minutos? Por que eu não consigo fechar os meus olhos e simplesmente meditar naquilo que eu li no início do dia? Aquilo que eu li no início do dia já se perdeu, já se foi. Por que eu não consigo focar a minha atenção em uma oração específica? Por que a minha mente é bombardeada com tantas coisas? Simples, a sua mente está com
acúmulo de informações, acúmulo de coisas que, no final das contas, não te trazem nenhum resultado ou benefício imediato. É claro que tem coisas boas e a gente vai trabalhar isso na frente. Mas, sinceramente, você não precisa todo dia saber do trailer do filme, você não precisa saber todo dia sobre as últimas notícias que estão saindo a respeito do que aconteceu do outro lado do mundo. Em alguma medida, a gente precisa disso, mas a gente não precisa disso o tempo todo, de maneira desmedida. Afinal de contas, como está dito no final do texto, isso naturalmente deixa nossas cabeças girando e, com o tempo, os nossos corações feridos e, por fim, calejados. Afinal de contas, muita informação também vai gerar um coração angustiado. Eu não estou dando conta de tudo. Eu estou vendo tanta coisa. E tem coisas que são boas, mas imagine, você abre o seu Instagram e você vê um texto sobre a necessidade de avanço teológico, e outro texto sobre a necessidade de aperfeiçoamento de trabalho, e um outro texto sobre a necessidade de viajar, porque viajar faz bem, e você vai ficando cansado, sem ao menos se perceber. Além de causar essa tontura cognitiva, esse conjunto indistinguível de informações corrói a nossa capacidade de distinguir entre o trivial e aquilo que é realmente importante. Nos tornamos rasos no nosso tratamento de determinados assuntos. É aquilo que foi hoje, a gente discute, e no outro dia talvez já não tenha tanta relevância assim. Eu consigo tranquilamente ver uma notícia sobre aquele tênis que eu estou procurando, e que gerou vários algoritmos no meu Instagram, porque você procura por um tênis e vai aparecer mais 10 no outro dia. E uma outra notícia sobre a morte de 10 pessoas que estavam pregando o Evangelho e foram terrivelmente perseguidas por conta da sua fé. Você já não consegue distinguir isso com clareza a ponto de entender a complexidade dessas coisas em sua expressão na realidade. No final das contas, então, tudo começa a ser sobre informação e espetáculo. É isso que acontece quando você fica passando o seu dedo. Você está gerando um bombardeio de informações e espetáculos que estão ocupando a sua mente. Às vezes você não quer procurar algo intencional. Não, eu quero ver hoje o que, não sei, vou trazer um exemplo, o que o Jonas Madureira postou. Isso é bom. É um teólogo importante, influente. Não vou ver o que talvez, para nós que, por exemplo, seguimos mulheres influentes e teológicas, Ana Ruth Cavaco, Nancy Pierce, eu vou ver o que ela postou intencionalmente. Não, às vezes a gente está rolando e aí aparece. E aí alguma coisa boa surge. Mas, via de regra, a gente só está se beneficiando com entretenimento e prazer imediato do bombardeio de informações e sinapses e dopamina que isso vai gerando no nosso cérebro, e não vamos percebendo, irmãos, como intencionalmente isso não é apenas um nosso problema de se relacionar com essas coisas, mas de entender que esse cenário foi intencionalmente projetado para gerar esse ciclo vicioso de dependência que nos coloca em uma condição terrível. A Netflix tem uma série de documentário a respeito de algumas pessoas que saíram de determinadas plataformas, como Google, Instagram e YouTube. E nesse documentário, eles falam sobre como intencionalmente algoritmos daquilo que você procura, daquilo que você viu uma vez. E se você ficou 4 segundos em alguma coisa, aquilo vai gerar uma série de mais imagens de 5 vezes para que você fique consumindo aquilo, retornando naquilo e sendo impactado por aquilo que, num primeiro momento, gera na sua mente enquanto novidade. Não é novidade. Você passa muito rápido daquilo, mas, no primeiro momento, aquilo transmite isso à sua imaginação, à sua mente. No próximo slide diz assim: além desses efeitos entorpecentes e dessensibilizantes, o zumbido constante de nossos feeds de informações fragmenta as nossas vidas.
Em vez de estarmos presentes com nossas famílias, estamos presentes com as hordas, exigindo nossa atenção por e-mail, mensagem, voucher, WhatsApp, Message e muitas outras plataformas de comunicação. Em vez de estarmos presentes nos lugares onde vivemos, estamos presentes nas crises em todo o mundo e nos inúmeros debates dos Trend Topics do Twitter. Isso daqui é algo muito importante. E vai girar em torno daquilo que eu tratei lá no início, de nós termos que nutrir um certo tipo de ceticismo a respeito da tecnologia e de ponderação sobre aquilo que pode ser muito bom, mas aquilo que também pode ser muito ruim. O WhatsApp ele pode ser um exemplo disso. O WhatsApp ele nos coloca em contato com pelo menos 6 pessoas ao mesmo tempo. Você consegue responder a sua mãe, o seu amigo, para o contexto da nossa igreja local, o seu discípulo, para a pessoa que talvez você atende no trabalho. E você tem a sensação de que você está respondendo todas essas pessoas e presente com todas essas pessoas. Mas, na verdade, você não está presente com todas essas pessoas. E, além de você não estar presente com todas essas pessoas, o modo como você está lidando com uma série de coisas que demandam determinados tipos de emoção, determinados tipos de atenção ao mesmo tempo, te cria uma desordem emocional e mental, gerando um estresse. Você está aconselhando uma pessoa, você está enviando uma mensagem para o trabalho, você está discutindo talvez alguma demanda de relacionamento no WhatsApp, e isso não é recomendável, ok? Se você é casado, se você tem amigo, não faça isso pelo WhatsApp, isso vai gerar problema. Isso te causa uma desordem emocional e mental e te gera um estresse, uma ansiedade e uma falsa sensação de que você está presente, sem de fato estar presente. E trazendo talvez aquela pergunta que a gente tratou no início. Você já ouviu alguém dizendo assim, você só fica nesse celular? Eu não consigo conversar com você. Porque a gente está acreditando que a gente está presente, de fato, e conseguindo dar conta de tudo, quando nós estamos falhando naquele lugar onde, de fato, nós estamos, onde, de fato, nós estamos nos relacionando e existindo. Seja no contexto familiar, seja no relacionamento com pessoas que nós encontramos no dia a dia ou em qualquer outro contexto. Adonias, pode falar? Sim, já tem uma série de estudos que identificam isso. Pessoas que desenvolvem transtornos comportamentais, pessoas que desenvolvem depressão profunda. Na verdade, todo esse cenário desafiador que a gente apresentou aqui com relação às redes sociais, desde que as redes sociais, vamos dizer assim, ascenderam na nossa sociedade, o número de pessoas com depressão, o número de pessoas, principalmente adolescentes, que é o público-alvo mais imediato, e jovens, cresceu alarmantemente. Suicídio, transtorno comportamental. Afinal de contas, o modo como a gente se relaciona sem conseguir dominar esse uso excessivo das redes sociais é totalmente comparável a qualquer todo tipo de vício. Álcool, açúcar, jogos, é exatamente o mesmo efeito que causa no nosso cérebro. E talvez isso gere uma constatação um pouco difícil de se chegar. Talvez eu seja um viciado. Se eu não estou conseguindo dominar isso, se eu não estou conseguindo lidar com isso, infelizmente, no final das contas, e é claro, isso é algo muito difícil de ser dito e de ser concluído. Isso vai demandar procura de aconselhamento, pastor, discipulador, mas isso é uma realidade. A dificuldade de não conseguir, por exemplo, cumprir aquele tempo que você colocou. Não, 10 minutos por dia. Todo dia, 10 minutinhos. E quando você se vê, já foi 30, 40 e 50 minutos. É a mesma coisa de quem diz, só um gole. E quando vê, já foi. Então, sim, Adonias, todo esse cenário já é comprovado cientificamente, neurologicamente, que tanto acentua transtornos já existentes, como também pode provocar uma realidade de transtornos comportamentais, emocionais, dificuldade de relação, e a gente pode trazer determinadas implicações que isso também pode trazer, e eu vou trazer um pouquinho ao longo aqui da EBD. Quando a gente olha para isso, irmãos, diz o autor do livro, é fácil imaginar o diabo se deleitando
com tudo isso. Tribalismo raivoso, tribalidades viciantes e diversão até a morte. À medida que os humanos se tornam mais estressados, entorpecidos, desorientados, distraídos e paralisados pelo excesso impenetrável de informações, o caos reina. E enquanto o caos reina, o pecado prospera. O que eu quero dizer? Valendo da graça comum de Deus, por meio dessas pesquisas de neurologistas, de cientistas e até por observação comportamental, não é equivocado dizer que muitos dos nossos desafios de avanço na vida cristã têm resposta nisso aqui. Tem resposta no modo como nós temos sido fragmentados, desorientados, levados a um estresse emocional, a um estresse mental, a uma distração contínua, de tal forma que eu não consigo mais orientar a minha vida segundo os termos das Escrituras. E o pecado reina e prospera. De maneira bem explícita, eu queria considerar como a ansiedade, as informações triviais, distração, a desordem mental e emocional podem conduzir a uma vida cristã adoecida. Primeiramente, uma mente ocupada com coisas que não têm valor eterno, impedindo o enraizamento do conhecimento eterno de Deus. Ana, mas se eu parar para lembrar, eu não lembro tudo o que eu vi no Instagram ontem. Beleza, o fato de você não lembrar não quer dizer que isso está ocupando espaço na sua mente e pedindo com que, de fato, você possa gastar energia, com que, de fato, o seu cérebro, com que, de fato, o seu coração possa se envolver com as verdades de Deus. À medida que você se permite estar demasiadamente voltado e sendo totalmente, tanto pelas nossas inclinações pecaminosas, por conta daquilo que as redes sociais geram, ocupar a nossa mente com aquilo que não tem valor, a gente não consegue ocupar a nossa mente com o conhecimento eterno de Deus. Segundo ponto, o nosso relacionamento com Deus envolve disciplinas que nos exigem atenção, que nos exigem foco, que nos exigem estar ali com todo o nosso entendimento, com toda a integralidade do nosso ser, vinculado e voltado para aquilo. Exemplo disso, meditação e oração. Salmo capítulo 1 fala sobre isso. De que aquilo que impede com que o homem ande no caminho dos ímpios, se deleite naquilo que os escarnecedores propagam, é a meditação, é a oração, é o envolvimento com Deus. E se a sua mente está distraída, você não vai conseguir avançar nessas realidades. Você vai chorar no discipulado, você vai chorar com o pastor e vai dizer, eu não estou conseguindo meditar. Mas se você não compreender o modo como essa realidade impacta, e mais na frente a gente vai entender a como responder a isso também adequadamente, você não vai entender como isso impacta o seu relacionamento com Deus. Contemplação, Salmo capítulo 119, verso 18. Nós somos aqueles que somos chamados a contemplar. Contemplar o Instagram? Não. Contemplar a lei de Deus. Contemplar aqueles vídeos no YouTube. Contemplar várias conversas. Porque a gente faz isso também. Não sei se você já faz isso. Você envia o áudio e você ouve o áudio de novo. Você envia um texto, você está tão envolvido com aquilo o tempo todo, e você lê de novo. Somos chamados a contemplar a lei de Deus, chamados a contemplar a gloriosa manifestação de Deus na criação. Mas, às vezes, quando você senta para contemplar a lei de Deus e contemplar a sua criação rapidamente, outros pensamentos vêm à sua mente por conta desse fluxo contínuo de bombardeamento de informações. E não apenas distração no que diz respeito à atenção específica, mas distração no que diz respeito à sobriedade da vida cristã. Distração no que diz respeito a discernir aquilo que se move no seu coração. Distração no que diz respeito a discernir aquilo que se passa na sua mente. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 4, e não apenas do verso 13 ao verso 4, na verdade, ao longo de toda essa carta, ele vai fazer uma insistência muito grande. E qual é a insistência que ele vai fazer? Cristãos,
Vocês precisam ser sóbrios e vigilantes. Vocês precisam ser atentos, porque é somente dessa forma que vocês vão conseguir vencer as paixões da carne. É somente dessa forma que vocês vão compreender e vão abraçar toda a plenitude do conhecimento de Deus que nos é revelado em Jesus Cristo, na sobriedade. Não apenas focal, mas na sobriedade que tange a sua atenção. É difícil se você não estiver sóbrio, perceber, por exemplo, como essas coisas afetam a nossa vida. É difícil perceber como no final do dia você chega em casa e você não tem nenhum desejo de ler a palavra de Deus. E você não consegue refletir que ao longo do dia você não buscou a Deus. Então é claro que ao chegar ao final do dia, você não vai ter desejo por Deus. Precisamos manter essa sobriedade. Antes de passar para o Adonias, a ausência dessas realidades que nós trabalhamos aqui, meditação, oração, contemplação, sobriedade, operam para o declínio gradual da vida cristã santa e sábia. E, consequentemente, o pecado avança. Sim, excelente pergunta. Sem dúvida nenhuma. Ainda que não seja de maneira intencional e de maneira não percebida, quando a nossa mente está simplesmente acreditando que as informações estão entrando e saindo, mas não estão criando raízes, a gente comete um equívoco muito grande e não percebe como aquele filme que a gente viu para descansar, de romance ou de até mesmo ação, às vezes com violência extrema, pode produzir em nós um certo tipo de acomodação àquela realidade. Exemplo disso, por exemplo, já aconteceu comigo, pelo menos, assistindo um filme de ação, e o filme era sobre vingança, e sem brincadeira, o que o outro cara tinha feito com a família de outro rapaz era devastador. Ele matou a esposa, matou o filho, tirou tudo do cara. E a sensação que você tem é isso aí, corre atrás dele e mata, e dá cabo disso. Porque nós vamos sendo inseridos em uma narrativa. As informações que nós recebemos da Netflix, do Instagram, nos envolvem em narrativas. E isso vai moldando o nosso coração, e isso vai moldando a nossa interpretação da realidade. E, às vezes, a gente só percebe isso quando a gente está lá no fundo do poço. Quando a gente fala assim, cara, o que está acontecendo? Por que eu estou entendendo isso dessa forma? Sim, o nosso coração é naturalmente inclinado para o pecado e desordenado, mas o contato contínuo com coisas que também são intencionalmente projetadas para o pecado corroboram para essa nossa distorção da nossa cosmovisão cristã. Porque se, por exemplo, a minha cosmovisão cristã fala sobre criação, queda e redenção, eu não vou esperar que aquele homem vá e mate o outro. Eu não vou entrar nessa narrativa. Eu vou lembrar que existe uma mensagem que fala sobre perdão. Eu vou lembrar que existe uma mensagem que fala sobre uma justiça eterna. E que ainda que aquela justiça não aconteça naquele momento, ela vai se encontrar ou com a cruz de Cristo ou com o juízo eterno, minha cosmovisão. Só que à medida que a gente se envolve com essas narrativas que nós recebemos do Instagram, da Netflix, a gente perde, de fato, a narrativa do Evangelho, que é aquela que deve ordenar e orientar continuamente a nossa vida. Alguma outra pergunta, Lucas? Perfeito, o acesso à informação pode gerar exatamente isso. Eu quero ser sábio, então eu vou ler 10 textos sobre sabedoria. Eu quero ser mais santo, então eu vou ler 10 textos sobre santidade. E não é esse o caminho da Escritura. Como o Lucas bem colocou, é um processo que é gerado dentro da vivência ordinária. Eu vou terminar esse ponto a respeito dessa glutonaria de informações, desse consumo desenfreado. Até aqui, mais algum irmão tem algum comentário ou alguma pergunta? Vou passar para o Euler e depois para o Cláudio. A cosmovisão cristã, ela não deve nos restringir, ela nos deve dar discernimento. Ela deve nos dar a compreensão de algo que, por conta dessa pergunta, eu já vou até adiantar um pouco do que eu falaria no final. Ela deve nos dar intencionalidade. Ela deve nos deixar alerta de que, como o Adonias colocou, eu não vou sentar naquele filme e vou abrir a minha cabeça e simplesmente tomar tudo que vem nele. Vai ser muito difícil a gente ver um filme e não ver alguma narrativa pecaminosa. Afinal de contas, os filmes eles são uma expressão da realidade. E esse mundo é um mundo caído.
É claro que a gente tem que, antes talvez de assistir um filme, seja recomendável, você buscar alguém... Você já assistiu esse filme? Alguém confiável, um cristão confiável, e ver se tem coisas que não vale nem a pena você colocar os seus olhos. Davi, em algum salmo seu que eu não me recordo agora, ele diz assim, eu não quero nem colocar os meus olhos sobre aquilo que é mal. Tem determinadas coisas que não valem nem a pena, mas tem determinadas coisas que é a expressão da realidade. Você vai ter que ter um contrato com aquilo. Mas a sua cosmovisão cristã vai te dar discernimento para fazer a leitura correta daquela situação. E, inclusive, até identificar naquele filme, talvez com outra pessoa, e dizer, é essa a inclinação do homem. É essa a inclinação do nosso coração. Olha como nós somos miseráveis. Olha como nós estamos perdidos sem a mensagem do Evangelho. Então, eu diria, Euler, que a cosmovisão cristã, ela não vai imediatamente nos restringir. Em alguns casos, ela pode nos restringir naquilo que é explicitamente, deliberadamente pecado. Né? Tem coisas que você não vai assistir. Mas ela vai nos servir como discernimento, como leitura não inocente, como leitura não neutra daquilo que nós estamos vendo, daquilo que nós estamos ouvindo e daquilo que nós estamos lendo. Não sei se cumpriu o propósito da sua pergunta. Sim. Quer ver? Tem coisas que nós já nos atentamos normalmente de cara, tá? E a gente tem que se atentar mesmo. Mas, normalmente, a gente só foca em impureza sexual. Então, normalmente, esse é o crivo. É basicamente esse o crivo. E a gente não se atenta para as outras coisas, e que são as coisas que a gente não se atenta e que criam essa nossa narrativa, como a narrativa da vingança, do egoísmo, do individualismo, do viver para si, do descobrir quem eu sou. Filmes que geram isso. O filme é todo sobre uma busca implacável de autoconhecimento. O cristão não está numa busca implacável de autoconhecimento. O cristão está numa busca implacável de conhecimento do alto para então se conhecer. Conhecer a Deus para então ter o conhecimento de si mesmo. A gente acabou de usar aqui uma cosmovisão cristã. Então, eu acredito que esse é o ponto, é saber discernir essas coisas. E saber que, sim, normalmente a gente se torna mais suscetível para aquilo que não é de cara, escancarado, deliberadamente pecado, mas tem as suas nuances ali que estão nos envolvendo nessas narrativas pecaminosas ao longo aí da nossa vida. Então, uma pergunta, brincadeira. Sim, é porque a gente acabou comprando, mais uma vez, narrativa do mundo, confundindo descanso com distração. E distração que, no fundo, não é distração, porque aquilo está, na verdade, trazendo uma série de informações para você. Exatamente. A gente acaba não compreendendo o modo correto como a Escritura nos orienta ao descanso. Muitas das vezes o descanso é sobre você parar, ler a Bíblia, meditar, ouvir um excelente louvor cristão, contemplar, talvez, se você tem a oportunidade, a natureza, estar com algum irmão. Isso é descanso bíblico no Senhor. Olha lá, eu estou vendo seu dedo levantado. Mas se eu não fosse antes, eu não vou terminar a EPT. Deixa aí ou para o final, se a gente conseguir fechar, ou aí a gente pode discutir. Eu vou para o segundo ponto, que é o... Segundo ponto, calma, último ponto dessa parte. Consumindo só o que eu quero. Existem algoritmos de elevada inteligência artificial criando um mundo a seu gosto a partir do que você busca. O objetivo é te deixar em uma bolha de retroalimentação viciante. As redes sociais ganham com o seu acesso intenso e contínuo, e você é alimentado nas suas buscas por entretenimento, idealizações e prazer imediato. Voltando àquilo que talvez eu já soltei um pouco ao longo da EBD. Você busca sobre a doença que você tem no Instagram para seguir alguém. E aí começa a vir uma enxurrada de informações sobre aquilo, e sem perceber, você começa a clicar, afinal de contas, aquilo vai te interessando. Ou então você segue algum canal que fala sobre determinado assunto que você queira se aprofundar, filosofia, teologia, o que quer que seja, e você ganha uma enxurrada daquilo. Mas é válido salientar que a enxurrada daquilo que é bom é sempre menor. Então, a teologia vai ser 1% dos algoritmos, 99% vai ser para qualquer outra coisa que envolva a beleza, corpo físico, treinamento, qualquer outra coisa que não vai te gerar um fim proveitoso e realmente eficaz. Essas buscas desenfreadas,
é aquilo, ou são o que eles chamam de fraqueza e limitação humana. Eu citei aquele documentário do Google no início, e vou citar ele novamente. Eles dizem que eles entendem esse tipo de fraqueza e limitação da humanidade. Ela se interessa por algo, ela vai recebendo mais informação daquilo, e ela continua se vinculando àquilo, sem a capacidade de soltar aquilo, da qual, intencionalmente, eles se aproveitam. Eles se aproveitam dessa fraqueza. Só que, para nós, cristãos, isso não é meramente fraqueza e limitação. Isso pode ser aquilo que o apóstolo João vai chamar de os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Aquilo que nós estamos buscando ver continuamente, aquilo que nós estamos intentando no nosso coração de maneira desordenada, de maneira pecaminosa, e nós encontramos, então, nas redes sociais. Falando especificamente agora do Instagram, e aí eu vou pedir a sua atenção bem forte, porque eu sei que esse é um assunto delicado, eu sei que isso pode gerar discordâncias, mas é necessário a gente trabalhar isso à luz de uma perspectiva cristã. Intencionalmente, no Instagram, o que é consumido são pessoas. Esse é o produto do Instagram. Basicamente, você é o produto do Instagram. Pessoas, estilos de vida, trabalho, treino, família, viagens, é o produto a ser consumido no Instagram. E num primeiro momento, a gente não vê um problema tão grande nisso. Na verdade, as pessoas não estão preocupadas com isso. Elas não estão preocupadas em serem o seu próprio produto. Elas não estão preocupadas em ganharem mais seguidores, postando a sua vida. Elas não estão mais preocupadas em ganharem mais seguidores, postando aquilo que ela come, postando aquilo que ela faz. Ela não está muito preocupada. Por que ela não está preocupada? A Nancy Pearce vai trabalhar um tipo de dualismo que o pecado criou. É o eu versus o meu corpo. Uma grande fonte de confusão hoje decorre de uma visão dualista de corpo e pessoa, na qual o corpo é tratado como separado ou menos importante do que a pessoa, do que aquilo que eu realmente sou. É aquilo que é o mais elevado e autêntico. Como Nancy Pearce descreve em Ama o Teu Corpo, esse dualismo muitas vezes coloca o corpo e a pessoa um contra o outro e, como resultado, rebaixa o corpo como sendo extrínseco, na verdade, não intrínseco, extrínseco à pessoa, a algo inferior que pode ser usado para propósitos puramente pragmáticos. Por que o Instagram não é um problema para todas as outras pessoas? Para a blogueira, para aquela pessoa que está mostrando a vida dela desenfreadamente, a intimidade dela. Ou por que o Instagram não é um problema para essas pessoas? Porque ela tem uma visão dualista. O meu corpo é um produto, mas o que eu realmente, de fato, sou, as minhas percepções, aquilo que tange a minha interioridade é outra coisa. Isso é uma visão dualista. Quando nós temos uma cosmovisão cristã adequada, nós nos lembramos que o homem é um ser integrado, é um ser completo. Não dá para você separar essas coisas. E, intencionalmente, é importante que você saiba e que você entenda isso. O Instagram quer te usar como um produto deles. Porque quanto mais você posta, quanto mais você se expõe, mais outras pessoas vão ver. E mais essas outras pessoas que vão ver também vão querer postar, também vão querer produzir. E vamos lá, irmãos, eu estou trabalhando o lado negro da coisa. A gente não vai demonizar. Logo, logo a gente vai chegar numa parte em que isso é legítimo. Mas o ponto importante é compreender essa realidade. O Instagram não está brincando com você e te servindo numa plataforma maravilhosa que é só amores. Ele está te usando como um produto daquilo que ele está produzindo. E para você, cristão, isso é de extrema importância, porque o seu corpo, como algo integrado, não pertence a você mesmo, pertence a Cristo. O seu corpo tem o Senhor, a sua vida tem o Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. A tristeza, então, de todo esse cenário, além de tudo o que pontuamos aqui, é a realidade de uma vida ordinária envolvida em tolices,
desperdício de tempo, de relacionamentos saudáveis e da vida que, de fato, glorifica a Deus. Quando a gente vai ver todos esse amontoado de coisas impactando a nossa realidade, a nossa vida comum, o resultado é esse: tolice. Não saber discernir o seu tempo, não saber discernir a sua presença de maneira adequada, não saber discernir a vida que glorifica a Deus, não com distração em forma de descanso, mas com um descanso que aponta para Cristo e todas as coisas que Ele nos deu nele mesmo. Isso, de fato, é uma vida que glorifica a Deus. Mas como a gente trabalhou, isso não é apenas um problema das redes sociais. As redes sociais têm o seu problema, porque aqueles que a produziram são afetados pelo pecado, e nós também temos os nossos problemas, porque, como já falamos aqui, as nossas motivações, as nossas inclinações são pecaminosas. Os nossos hábitos diários não são meramente comportamentos aleatórios, são expressões de camadas mais profundas do nosso coração. São as expressões daquilo que nós buscamos, são as expressões daquilo que nós desejamos e idealizamos. Por conta disso, para trazer uma resposta adequada a esse caos que esse relacionamento conflituoso nos deixa com as redes sociais, é importante a gente começar por uma camada mais profunda, que é a reorientação da nossa mente e do nosso coração, buscando as verdadeiras fontes de sabedoria, buscando as verdadeiras fontes de informação e de conhecimento, que vão gerar vida, que vão gerar sabedoria, que vão glorificar a glória, que vão gerar glória ao nome do Senhor. Primeiro ponto é a Bíblia. A sabedoria humana e temporal só existe porque Deus existe e graciosamente se revela a nós. Se revela a nós em sua palavra e se revela a nós em Jesus Cristo, como está escrito no Evangelho de João, onde ele começa declarando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. O que imediatamente João está querendo nos comunicar aqui é que Jesus Cristo, o Verbo, a palavra eterna, é a autorrevelação de Deus. Se você quer conhecer a Deus, você deve olhar para Jesus Cristo. Mas não apenas isso. E aí eu vou partir para um segundo ponto, me valendo aqui de um comentário do teólogo D.A. Carson. Olhando para um pano de fundo judaico, à luz de uma teologia do Antigo Testamento, a palavra que é usada aqui no grego para verbo é logos, e ela significa palavra. E a palavra no Antigo Testamento, ela tem uma associação muito profunda com sabedoria. Quando a gente olha no Antigo Testamento, palavra está personificada, a palavra de Deus, a palavra que vem de Deus, está personificada também na sabedoria. O que isso quer dizer, então, Ana Vitória? Que Jesus Cristo é a nossa fonte de sabedoria. Sabedoria para reorientar a nossa mente e o nosso coração, os nossos desejos, as nossas inclinações, as nossas buscas. Sabedoria para reorientar o modo como nós nos relacionamos, por exemplo, com as redes sociais. A palavra de Deus afirma isso explicitamente em Colossenses, no capítulo 2, do verso 2 ao verso 3. Eu vou ler só a parte final. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Toda a informação e todo o conhecimento e todo o entendimento que você de fato precisa está em Jesus Cristo. Não está nos tempos que você gasta nas redes sociais. Isso, na verdade, só está te gerando mais pecado acumulado, mais desordem, mais desorientação e mais perda de alvo e mais perda de foco e do sentido que a sua vida de fato tem nessa terra. O teólogo Heber Campos Júnior, no seu livro A Pessoa de Cristo, ele vai dizer assim: quando uma pessoa conhece a Cristo, todo o entendimento passa a ter um significado mais profundo,
porque somente em Cristo podemos compreender alguns propósitos de Deus que são insondáveis àqueles que ignoram o Criador de todas as coisas. Nele estão escondidas todas essas coisas, e o conhecimento dele nos ajuda a saber outras coisas de sua criação. Enfaticamente agora, ninguém achará maior conhecimento e sabedoria do que no encontro com Cristo ou no estudo de sua palavra. O conhecimento aqui não é apenas aquele conhecimento salvífico, é sobre o conhecimento relacional e contínuo da pessoa de Jesus Cristo. Se você deseja reorientação, entendimento e resposta profundamente adequada para todos esses dilemas que nós encontramos aqui, a resposta é Cristo. Conheça a Cristo, busque o conhecimento de Cristo. Você quer descansar? Descanse em Cristo. Descanse no conhecimento mais aprofundado da pessoa de Jesus Cristo. Porque é apenas em Jesus Cristo que nós temos conhecimento e sabedoria para a nossa vida cristã continuamente. Segundo ponto, a igreja, o povo de Deus. A igreja, que é o povo de Deus, perde apenas para a Bíblia, a palavra de Deus, como fonte de sabedoria confiável e transformadora. Especialmente em nossa época imprudente, apegar-se à igreja, o corpo com mais de 2.000 anos, crescente e global de Jesus Cristo na Terra, pode ser como encontrar um farol quando você está perdido em um mar revolto. Uma igreja fiel e centrada em Cristo e em seus padrões de adoração que infundem sabedoria, são cada vez mais um refúgio para aqueles que estão sendo atingidos pelo turbilhão da nossa era digital. A igreja, ela é uma fonte de sabedoria, ela é uma fonte confiável, transformadora de diversas formas. A Escritura nos dá testemunho disso, de que a igreja é aquela responsável por nos edificar, é aquela responsável por nos corrigir. É na igreja que você pode perguntar a alguém, de maneira muito sincera, irmão, como você vê o meu trato com as redes sociais? Quando você está perto de mim, ou as coisas que eu posto, como você identifica essas coisas? Como você pode me auxiliar nisso? Como você, como canal e bom canal de sabedoria de Deus para mim, pode me auxiliar nisso? A igreja, ela também é essa fonte de sabedoria, porque, como foi dito aqui, a contínua adoração semanal vai nos trazer, se você compreender isso, e isso é importante você compreender, que a contínua adoração semanal, os cultos que nós temos no domingo, no culto à noite, são uma indicação da verdadeira narrativa da nossa vida, da verdadeira centralidade da nossa vida. Ele vai dizer assim: os cultos semanais de adoração na igreja orientam nossas vidas em torno de Deus e sua sabedoria. Somos moldados por sua história em leitura bíblica, pregação, batismo, ceia do Senhor, confissão, canto comunitário e outros cultos regulares. Quando cada momento de nossa existência no mundo nos condiciona a celebrar o eu, a igreja celebra corajosamente algo maior, mais grandioso e mais atraente. Em uma época de narcisismo nausente, onde todos clamam por estrelato e curtidas no Instagram, a igreja nos humilha. Semanalmente ela nos lembra: isso não é sobre você, isso é sobre Deus. Não apenas o culto não é sobre você e sobre Deus. O teu Instagram, o teu WhatsApp, a tua vida ordinária, não é sobre você, é sobre Deus. Isso nos fornece uma leitura muito adequada no nosso dia a dia. E nos fornece, então, um entendimento de nos apropriar a cada domingo, a cada culto, dessa narrativa de centralidade em Deus, de uma vida voltada para Deus, de pensamentos voltados para Deus, de inclinação, de desejo, de alvo voltados para Deus. O diretor da fotografia, vencedor do Oscar, Emmanuel Lubezki, disse uma vez: a arte é feita de restrições. Quando você não as tem, enlouquece, porque tudo é possível.
Esse sentimento poderia ser facilmente aplicado à vida em geral. Mude a palavra arte nessa citação por vida e ainda funciona. Se todas as direções são possíveis, e aí eu vou para a segunda parte para a gente se adiantar, se todas as direções são possíveis, acabamos não indo a lugar nenhum. E é aqui que a igreja, funcionando como uma comunidade de responsabilidade e limitação, é realmente libertadora para qualquer um que se compromisse com ela. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. A gente talvez nunca teve a oportunidade de conversar francamente sobre a temática das redes sociais e colocar o modo como, de fato, isso é nocivo para a sua vida cristã. E colocar, de fato, como você tem que colocar freios. E colocar, de fato, como, muito provavelmente, o problema não é apenas aquilo que as redes sociais geram, mas as inclinações e os desejos do teu próprio coração. E aqui você está sendo limitado, você está sendo restringido, você está sendo reorientado à luz da palavra de Deus. Para finalizar, cumprindo aquilo que eu disse no início, não demonizando as redes sociais, eu quero dizer pelo menos duas formas que as redes sociais nos beneficiam. Seja YouTube, Instagram, Facebook ou alguma fonte de plataforma que gera conhecimento. Primeiramente, o acesso ao conhecimento. De fato, as redes sociais nos trouxeram essa bênção. Conhecimento. Pastores que estão do outro lado do mundo, que talvez não conhecem nenhum teólogo bíblico ali presente em suas comunidades, podem escutar uma boa pregação do Van Hooser, podem escutar uma boa pregação, talvez, do Timothy Keller, podem encontrar pregações que vão gerar conhecimento genuíno, e isso é bom, isso é agradável. Segundo ponto, uma plataforma de exposição da verdade diante de tantas mentiras do nosso tempo. Nós, enquanto cristãos, podemos expor a verdade. E não apenas expor a verdade no sentido binário, político. Isso é importante, mas expor a verdade do Evangelho. Falar sobre a verdade de Deus nesse mundo. Falar que existe um Deus. Falar que existe uma verdade absoluta. Falar que existe uma mensagem que pode salvar o homem, que diante desse Deus que existe está condenado. Isso é uma plataforma maravilhosa. Quantos de nós já tivemos a oportunidade de alcançar alguém, ou até mesmo de saber, por exemplo, que alguém conheceu a nossa igreja local por meio de redes sociais, por meio do Instagram, por meio de uma pregação? Isso é bom. Considerando esse ponto positivo, daquilo que é positivo nas redes sociais, que não vão nos levar a um afastamento absoluto delas, eu quero trazer alguns hábitos que o autor do livro A Pirâmide da Pirâmide de Sabedoria traz para nós cultivarmos. E por que eu estou trazendo esse hábito por último? Porque hábito diz respeito, num primeiro momento, a comportamentos, mas como eu disse no início, hábitos são uma expressão das nossas inclinações e dos nossos desejos. E, por isso, primeiramente, reorientá-los à luz da palavra de Deus e da pessoa de Jesus Cristo, e do conhecimento dele e à luz da igreja. Então, agora, com tranquilidade, a gente pode ir para o comportamento. A gente pode dizer, tá bom, Ana, vamos lá. Quais os insights práticos que nós podemos ter para lidar com isso também? Ande com um propósito e não apenas navegue no Instagram. Evite as redes sociais na cama e também a rolagem não planejada, o que geralmente significa que queremos que algo chame a nossa atenção. Na verdade, muitas coisas estranhas, sombrias e bizarras nas redes sociais se alegram em chamar a nossa atenção. Qual o ponto aqui, então? Não cometa a tolice de não ser intencional no seu uso do Instagram, no seu uso do YouTube, no seu uso do Facebook ou de qualquer outra rede social. Se você simplesmente se permitir estar ali, muitas coisas podem ser colocadas diante de você. E apesar da gente fazer uso das redes sociais de maneira pública, a verdade é que muitos de nós fazemos isso de maneira privada, quando ninguém está vendo. Não se coloque num lugar de tentação desnecessária, vendo coisas que não vão te edificar. Muito pelo contrário, vão fomentar e vão inclinar você a lutas que você já tem contra determinados pecados. Então, não navegue, não saia ao léu, mas caminhe com um propósito. Vou abrir no Instagram dessa pessoa
e vou ver o que talvez essa pessoa que é tão relevante e importante para a minha vida cristã tenha a dizer. Vou entrar no Instagram, vou postar isso que me edificou muito nesse dia e que talvez algum irmão ou alguma pessoa que eu tenho contrato no trabalho, na faculdade pode ver, e depois eu vou sair. Não se permita ficar navegando sem propósito. Segundo ponto, qualidade acima de quantidade. Dado o excesso de opções online e o argumento anterior de que seu tempo online deve ser limitado apenas a atividades intencionais, em vez de vagar sem rumo, é importante fazer com que o tempo seja um limite. Limite o seu tempo. Tensione isso intencionalmente. Gere categorias bíblicas quando você estiver fazendo isso. A palavra de Deus diz que nós somos chamados a remir o nosso tempo. O que isso quer dizer? A usar o nosso tempo com sabedoria. Provoque isso buscando em oração. E aqui eu vou dar talvez um conselho bem prático. Quando nós queremos vencer determinadas práticas pecaminosas que são geradas na inclinação do nosso coração, é importante a gente se munir da palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo nos lembre naquele momento em que determinadas situações estão acontecendo. Peça isso ao Senhor para que você tenha discernimento com o seu tempo. Se percebeu passando de 10 minutos, lembre do que a palavra de Deus diz e ore para que o Senhor lembre que o seu tempo não pode ser desperdiçado. O seu tempo precisa ser usado com aquilo que é necessário, com qualidade. Desacelere o uso das redes. Mesmo que você não possa controlar a velocidade das coisas online, de tudo aquilo que está rolando na internet, você pode controlar a sua velocidade. Não tenha medo de perder a maioria das coisas online, pois a maior parte é perdível e rapidamente será esquecida. Não tenha medo de ficar por fora. Não tenha medo de não ver aquilo que alguém te mandou pelo message. Não tenha medo de estar por fora dessas coisas. Se permite estar por fora disso, porque geralmente as fontes daquilo que você realmente precisa não está no Instagram. Está na comunhão com os irmãos, está na palavra de Deus, está naquilo que você pode adquirir, naquilo que nós já anteriormente conversamos. E por último, compartilhe aquilo que é bom. Promova fontes de vida, sabedoria e verdade. Compartilhe a Escritura, a igreja, a natureza, a criação de Deus, livros e belezas. Eu não estou dizendo que agora você tem que usar Instagram. Não, se você quiser excluir, tá show. Isso não é essencial para você. Mas se você vai usar, use isso de maneira sábia. Promova aquilo que é bom e tenha cuidado para não expor aquilo que não é necessário. Se pergunte o porquê que você está expondo o que você está expondo. Se pergunte o que você quer realmente alcançar com aquilo. E se pergunte se ainda se a sua motivação for legítima, se ainda se a sua motivação for verdadeira, se vale a pena toda aquela exposição da sua vida, de você mesmo, da sua família. Então, eu termino aqui essa EBD, desejosa de que isso possa ter servido de proveito para os irmãos, tanto de resposta para aqueles que talvez estavam precisando de um entendimento a respeito daquilo, quanto também de reflexão, a partir de agora, do modo como você tem lidado com as redes sociais. Senhor Deus, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente porque só estamos aqui reunidos tratando dessa temática, porque a Tua palavra, Senhor, nos fornece conhecimento, princípios adequados para lidarmos, Senhor, com as dificuldades que o nosso tempo e que o nosso mundo e que o nosso próprio pecado, infelizmente, nos traz, Senhor. Eu peço, Senhor, sinceramente, que o Senhor venha realmente nos auxiliar, Senhor, a reorientar o nosso coração e a nossa mente à luz da Tua palavra, à luz da vivência em comunidade, para que não venhamos, Senhor, nos perder, para que não venhamos, Senhor, a não perceber o declínio da nossa vida cristã à medida que consumimos, Senhor, de maneira desenfreada, de maneira desordenada, Senhor, toda a informação, todo o entretenimento, Senhor, que as redes sociais nos proporcionam. Eu peço, Pai, que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor e o conhecimento do Senhor venha nos inclinar, venha nos direcionar a uma forma adequada, Senhor, de lidar com as redes sociais.
compreendendo, Senhor, que nós não vamos redimir as redes sociais, não fomos chamados para isso, mas que, à medida que a redenção nos alcança, ela modifica o modo como nós nos relacionamos com as coisas, boas coisas criadas pelos homens, e nos dá discernimento adequado disso também. Nos ajude, Senhor. Encarecidamente nós clamamos, nos ajude, porque precisamos do Senhor, precisamos da Tua sabedoria para não pecar contra Ti. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, que eu te faço essa oração. Amém.